Fala aí, pessoal. Oi. Bom, introduções à parte. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, como você já deve ter visto no título, né? Umas manhas básicas de perspectiva, né? Então, e antes de começar eu queria pedir desculpa, né? Porque eu tô respondendo poucos comentários e tal, eu tô mexendo com bastante coisa e vida de artista não é fácil. E aí eu acabo deixando os comentários de lado, mas eu sempre dou uma olhada nos comentários, né? E agradeço muito por vocês estarem dando esse incentivo, né? Que por mais que eu não responda, às vezes o incentivo que vocês me dão através dos comentários é dado. Então, muito obrigado pelos comentários. Não deixe de comentar, né? Pergunte se for alguma coisa que eu possa responder rapidinho ali, eu vou tentar fazer isso, né? Mas se for alguma coisa mais complicada, talvez eu deixe para passar em algum vídeo, alguma coisa assim que, né, beneficia todo mundo e todo mundo fica feliz, blá, 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 e etc e tal. Muito bem, aproveitando para responder a pergunta que todo mundo me faz, essa borracha que o nome é limpa tipo, ela amassa, né? O nome é limpa tipo, beleza? Borracha limpa tipo. Eu vou passar umas manhas de perspectiva para vocês, né? Perspectiva é uma coisa meio complicada, assim, as pessoas têm alguns problemas com perspectiva e às vezes, né? Então, a perspectiva é um negócio assim que o objetivo dela, o que é o objetivo da perspectiva? É transferir proporções, né? De uma maneira correta, proporcional, né? Proporções proporcionais, principalmente, ou sempre no caso, no aspecto de profundidade. Não dá para dizer que é só em ângulo Z, porque a perspectiva vai atuar em todos os três ângulos que a gente tem. Mas seria a ideia de você ter uma proporção aqui, você transferir a proporção para o fundo do desenho, né? A proporção está aqui, você transfere ela para o fundo, sempre que você quiser, ou trazer ela para perto também, né? Então, a ideia da perspectiva ela é regrar a transferência de proporção, não em eixo, né, X e Y só, mas em eixo Z, no caso, profundidade, né? Mas ela, às vezes, ela é complicada. Por quê? Porque se você tem digamos assim, quem já tentou fazer cenário sabe que muitas vezes você tem uma página e você precisa fazer o ponto de fuga fora da página, né? Por exemplo, pegar uma outra folha aqui antes de começar. Você vai se deparar com muitas situações onde você tem a página aqui, né? Você está fazendo qualquer cena, mas eu vou direcionar principalmente para o pessoal de história em quadrinho, porque é quem vai quebrar mais a cabeça com isso. Mas se for pintar um quadro de uma paisagem que tem uma casa, ou você queira fazer uma pintura de prédios, ou qualquer coisa que envolva principalmente arquitetura, assim, né? Você desenhar alguma coisa, né? Prédio, casa, essas coisas geométricas assim. Às vezes você quer desenhar lá um prédio aqui, alguma coisa assim, e ele está aqui. Aonde vai estar o ponto de fuga? O ponto de fuga não pode estar dentro da folha, porque ele está fechando lá fora, né? E às vezes, se isso aqui fosse um papel A3 e tua mesa for desse tamanho aqui, ó, o ponto de fuga ficaria para fora da mesa. Você teria que arrastar a folha para cá, para torcer, para que o ponto de fuga coubesse na mesa. Então né? É complicado. E se você faz perspectiva sempre com o ponto de fuga dentro da folha, aí fica muito distorcido, né? Fica aquela perspectiva exagerada. Quanto mais você aproxima o ponto de fuga do outro, mais distorção dá. Isso eu já expliquei nos outros vídeos de perspectiva, né? Então essa dica que eu vou dar aqui, essa manha, que muitos desenhos de história em quadrinho, creio eu, já usam, né? Eu descobri ela, fiquei feliz, assim, achei que tinha revolucionado, né, a perspectiva. Daí eu comentei com um amigo meu, ele falou que um outro desenho de história em quadrinho já tinha passado aquela manha pra ele. Eu percebi que eu não era tão gênio assim, né? Mas tudo bem, né? Então tá bom. O que acontece? Eu vou pegar uma régua aqui pra ficar mais fácil. Olha que beleza de régua. Eu não uso muita régua e tô sem régua. Então, né, fazer o que? Eu vou pegar uma proporção do nada aqui, né? Isso aqui é um nada. Olha, o que é isso aqui? Nada, né? Então,
que acontece aqui? A perspectiva, ela, o que ela regra, o que ela disciplina, o que ela corrige? O ângulo de uma linha em relação a outra dentro de um leque, né? Ela vai formar, você vai puxar todas as linhas a partir de um ponto de fuga. E para que haja uma coerência da perspectiva ali, todos eles têm que estar indo para o mesmo ponto, certo? Só que, como eu falei, se esse ponto está muito longe, como é que a gente pode fazer para burlar esse sistema? Por exemplo, eu vou fazer aqui, ó. Imagine que isso aqui que eu estou desenhando é o canto da sua folha. Isso aqui é o canto da folha. Eu vou transferir aqui paralelamente. Isso aqui vai funcionar só se a linha, se essas duas linhas ali forem paralelas, né? Bom, pode ser aqui mesmo. Tá, imagina que isso aqui é a tua folha. Aqui o ponto de fuga não ficaria tão longe, mas mesmo assim é chato. Você tem que grudar a folha na mesa, você tem que... às vezes você vai fazer outro ponto de fuga, você tem que mexer a folha para colocar outro ponto de fuga, então... Lembrando que esse é o ponto de fuga que vai puxar as linhas, vamos dizer, X, né? Eu vou ter um outro ponto de fuga lá para puxar as linhas Z e, digamos, o ponto de fuga para puxar as linhas Y, se for uma perspectiva aérea, né? Se for oblíqua vai ter dois, se for paralela vai ter um só. Então, o que acontece aqui? Essa proporção aqui foi transferida para cá. Correto? Se eu marcar o meio dessa proporção aqui e puxar daqui para lá, vai bater exatamente no meio dessa distância aqui. Vamos conferir, ó. Oh, muito bem, né? Se a gente for medir lá, ó, dá duas partes iguais. Se eu achar o meio desse pedaço aqui, vai bater exatamente no meio dessa proporção aqui, porque é isso que a utilização do ponto de fuga faz e corrige, né? Se a gente for fazer isso aqui só no olho, aqui eu puxei um pouquinho para cima, por isso que ficou, né, por burro, né? Mas se eu tivesse puxado bem no meio aqui, teria ficado bem no meio lá também. E aqui eu mexi também um pouco o ponto de fuga aqui. É isso que a perspectiva corrige, né? No olho é difícil você fazer várias linhas que depois, se você for conferir, elas vão estar indo para o mesmo ponto. É praticamente impossível, sei lá, uma pessoa tem que ter um dom especial, uma coisa muito, né? Tem que ser especial, né? Então, se eu quiser pegar um terço dessa proporção aqui, ó, eu divido ela em 3 e eu vou transferir para cá, eu vou ter exatamente um terço dessa proporção aqui, que é a mesma proporção de lá, só que ela foi transferida para mais perto. Então vamos ver lá, ó. Pegar um terço dessa proporção ali. Beleza? Se eu dividir aqui em 3 partes, vai dar 3 partes iguais. Então mais ou menos isso. Só que a que conclusão que a gente chega analisando isso aqui? Que se eu dispensar o ponto de fuga e usar marcações correspondentes nessas linhas paralelas aqui, eu consigo o mesmo resultado. Será? Vamos pegar uma outra folha aqui, né, para mim provar essa tese. Então vamos esquecer o ponto de fuga agora. Vou fazer perspectiva sem ponto de fuga. Deixa eu só ver se a câmera tá bonitinha aqui e tal. Eu nem sei se a primeira tava tão bem assim, bem focado, né? Tá louco esses canal do YouTube feito no fundo do quintal, né? Os caras não tem o aparato para fazer vídeo e ficam, né, querendo fazer vídeo. Não. Popstar do YouTube, né? Fundo de quintal, né? É complicado. Então, vou puxar as mesmas duas linhas que eu tinha lá. Vou só fazer isso aqui para deixá-las exatamente paralelas, ó. Não, só vou usar a régua aqui com proporção aqui, eu encosto aqui, né? Para me puxar linhas paralelas. Que na verdade eu quero só essa daqui, né? Isso aqui depois eu apago, né? Vou usar minha borracha limpa-tipo, né? Borracha limpa-tipo essa aqui.
Sabe que borracha que é essa aqui? Vamos lá, todo mundo comigo. No 3. 1, 2. Borracha limpa tipo. Não vou contar 3 porque dá uma preguiça. Muito bem. O que a gente fez lá? A gente tinha uma proporção que foi transferida, então... Eu vou arriscar aqui. E vou determinar uma proporção aqui. Eu quero que essa proporção chegue aqui com esse tamanho aqui, ó. Beleza? Então eu vou encontrar as linhas aqui. Vamos encontrar as linhas aqui. Tá, beleza. Sem ponto de fuga, né? É óbvio que se eu pegar essas duas linhas aqui, elas vão bater num ponto que vai ser o ponto de fuga, né? O ponto de onde elas... o ponto de partida das duas. Mas eu não quero usar o ponto de fuga. E eu quero continuar usando mais linhas dentro da minha folha aqui, seguindo essa mesma coerência. Como é que eu faço? Então eu vou pegar isso aqui. Eu devia ter medido isso aqui, né? Deu 1 centímetro e 7 milímetros e meio. Que beleza, né? O animal podia ter pego um de 2 centímetros já, né? Ou 1,5, né? Mas né? É burro, tem que se ferrar, meu, né? É burro, tem que se ferrar, meu. Né? Estão aprendendo com animal. Aprendendo com animal. Vou mudar o nome do meu canal para Aprendendo com um Animal. Aprendendo com os animais. Que lixo mesmo, né? Nossa, cada piada uma pior que a outra. Isso se a gente puder chamar isso de piada, né? É ou não é? Então, tudo bem. E agora? O que nós vamos fazer? Vamos fazer a mesma coisa aqui desse outro lado aqui, né? Deixa eu ver quanto que ficou aqui, ó. Olha só! 4 centímetros bem certinho. Então eu vou pegar e fazer marcações de 4 centímetros aqui. Lembrando que esses números são hipotéticos, né? Vamos voltar lá, porque senão vocês vão fazer só a perspectiva com 1,7 por 4, né? Não é assim. Não. Essa proporção aqui transferida, eu determinei que ela seria desse tamanho. Ela poderia ser maior, né? Poderia dar mais distorção na perspectiva, ou poderia ser menor. Para que eu vou usar isso aqui? Para desenhar uma casa, um prédio, aqui nessas linhas aqui e tal. Não vamos perder o foco, né? Porque senão a gente fica se concentrando muito na parte técnica e esquece para que serve isso. E aqui em cima vai ter mais uma parada aqui de 4 centímetros. E aqui embaixo mais uma de 4 centímetros, né? Mais uma de 4 centímetros aqui. Que daí eu marquei no 8, né? Que 4 mais 4, né? Então, né? Muito bem. Só que aqui tem um porém, né? Já vou mostrar esse porém aqui. Como é que essa perspectiva vai funcionar? Eu vou ligar os pontos aqui e vai funcionar a mesma coisa que eu tivesse puxando os pontos do ponto lá de fuga. Certo? Olha aqui, ó. Vou marcar aqui. Isso aqui você vai desenhar uma cena de cidade, uma cena de vários prédios. Você faz essas linhas aqui fraquinho, né? E daí desenha, faz o esboço em cima da cidade que você quer desenhar, faz tudo bonitinho. E daí você vai lá com a régua depois, né? E marca forte, isso vai ter que passar a borracha. Ou você pode fazer o esboço com lápis azul, se você for trabalhar com história em quadrinho, onde não exige a finalização no original. Tipo, você pode finalizar por computador, você vai passar tinta nanquim no original, mas as cores vão vir por computador. Você pode eliminar o lápis azul por computador, entendeu? Tem, né, essa manha que o pessoal usa. Mas, né, se você for finalizar ou pintar essa cena, que no caso eu que faço pintura, eu gosto de pintar as minhas cenas, eu tenho que fazer fraquinho pra, né, então. Tá, agora vamos ver o seguinte. Vamos pegar e vamos encontrar essas linhas aqui. Aqui. Então onde é que estaria o ponto de fuga? Estaria aqui, né? E agora será que as outras linhas vão bater nesse ponto de fuga mesmo? Ó, vou pegar
essa linha aqui, ó, vai lá exatamente no ponto de fuga, né? Essa daqui, será que vai bater lá no ponto de fuga? Opa, nossa, o cara nem encosta, né, no ponto de fuga, daí como é que quer que, né? Então não vai bater. Isso significa que tá certo, né? Se eu fizer, digamos lá, tô fazendo um prédio aqui nessa cena com perspectiva paralela. Aqui tá a lateral do prédio e eu quero fazer as janelas do prédio seguindo essa perspectiva aqui. Fazer um close de um prédio, digamos. Você pode usar, né, isso aqui para desenhar o prédio. Se tiver um prédio mais longe, né, digamos lá, a continuação da cena, tem um prédio lá para trás desse prédio aqui. Você quiser fazer várias janelas, você pode pegar e dividir no meio aqui, seguir o padrão do meio, né? Como eu já tenho uma linha aqui, ó, né, eu só puxo o meio daqui até o meio desse espaço aqui. Então sempre o segredo para facilitar essa perspectiva é ir achando, né, você precisa de uma marcação menor, pega o meio. Você pode fazer isso aí dentro de qualquer distância, né? O vídeo já está com quase 20 minutos, eu vou ter que deixar mais exemplos para os próximos vídeos, mas eu vou fazer só uma, né? Então, você pode fazer isso aí em qualquer distância. Eu quero mostrar depois como aplicar isso na prática, mas a teoria vai ser em cima disso aí. Ó, se eu tiver, digamos aqui, uma linha bem próxima da outra, né? Tipo aqui e outra linha aqui. Vai funcionar? Vai funcionar também, né? Digamos aqui, eu tenho uma perspectiva bem exagerada aqui, onde essa proporção vai ser transferida para cá. Então ela abriu pra caramba, né, o leque dela. Se eu pegar essa mesma proporção aqui, transferir lá para cima, 1,5, mais ou menos 1,5 por quase 5. Então aqui, aqui mais 1,5, né? Aqui, muito bem. E aqui vai dar na mesma, por mais que a linha esteja próxima. Se tiver mais longe, vai funcionar da mesma forma. Se eu tiver, digamos ali, uma proporção que não seja tão diferente uma da outra. Digamos que essa aqui seja 2 e essa aqui seja 2,5. É uma perspectiva um pouco mais fechada. Vai funcionar da mesma forma. 2,5, 5, 7,5. 7,5, 5, 2,5. Tá. E aqui 2. Tudo com 2 centímetros aqui. Vai funcionar da mesma forma, né? Olha aqui. 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 Né? Por mais que a perspectiva não seja tão exagerada. Outra. Puxei errado. Tem que puxar o risco certo também, né? Só que esse tipo de perspectiva aqui que não é tão exagerada é os que mais dá problema, porque o ponto de fuga dela vai ficar lá no cunhepa, né? O ponto de fuga dela, ó, essa linha viria pra cá, ó. A linha lá de cima. Não é tão longe assim. Então aqui que estaria o ponto de fuga, né? Então a distância que seria que puxar o ponto de fuga para acertar esse pedaço aqui. Fazendo as marcações, não tem esse problema, né? É óbvio que você vai trocar de certa forma 6 por meia dúzia em alguns casos, porque você vai ter que fazer as marcações, né? Só que eu ainda prefiro fazer marcações, ter a liberdade de esboçar, do que ficar usando a régua no ponto de fuga, porque você tem que cuidar do ponto de fuga, cuidar, né?
Então é complicado. Nesse caso aqui, ó, o ponto de fuga ficaria muito mais próximo, porque as linhas estão mais... dando um ângulo mais forte, né? Olha aqui. Tá vendo? E vai bater bem certinho lá o ponto de fuga também, a linha vai tal. Mas nesse caso aqui o ponto de fuga está mais próximo, então seria mais fácil usar o ponto de fuga. Só que você ia ter que prestar atenção, né, para não sair com a régua do ponto de fuga, porque senão ia dar distorção. Então eu curti bastante usar isso aqui para esboçar cenas, né, com perspectiva e tal. E vou usar esse método para desenhar cenário. Então por isso que eu fiz esse vídeo antes. Tem gente pedindo vídeo de cenário, né? Eu vou mostrar cenário seguindo esse esquema aí. Então essa é uma preparação para os vídeos de cenário que vão vir à frente. O vídeo ficou mais longo do que eu esperava, mas é que é uma coisa bem complicada e não adianta fazer em duas partes, porque quando você, né, divide o vídeo, corta aquele clima assim, e daí não é bom. Quando eu for mostrar os exemplos, eu vou fazer seguindo esse padrão, só que eu vou usar na mesma cena 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga, que são, né, as perspectivas mais complexas que tem, né? Mas então, daí com o tempo a gente vai, né, devagarzinho, vai pegando assim, né, quando você vê, né, pá, já foi. Então é isso, pessoal, muito obrigado. Desculpe mesmo a demora em responder comentários, né? Eu tô numa correria louca, né? Porque eu tô estudando várias coisas para fazer vídeos futuramente aí. E antes de fazer o vídeo, obviamente, eu tenho que estudar. Então vou aproveitar o tempo que eu tô estudando agora para fazer esses vídeos de perspectiva, cabelo também. Eu tô treinando, estudando algumas técnicas de fazer cabelo, né? Ó, um exemplo aqui, ó. Só que estou estudando alguma técnica de fazer cabelo para ficar mais fácil, né? Facilitar a vida de quem está se batendo fazer cabelo. Não simplesmente, né, faz cabelo assim. Eu tentar achar um jeito que facilite a vida de vocês. Não deixe de olhar o site do Artística, né? Confira lá, porque é um site bem bacana. Tem bastante materiais para você, né, comprar, obviamente, né? E são materiais bons, né? São materiais principalmente da Koh-i-Noor, tintas da Talens também, né? Então coisa de primeira. Se você está afim de usar material de qualidade e não sabe onde encontrar, dê uma olhada nesse site, que lá só tem coisa de primeira, digamos assim, né? Se você já cansou de usar material amador e quer usar alguma coisa mais profissional, lá é um bom lugar para você encontrar. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela paciência, pela atenção, pelo carinho de vocês aí nos comentários e tal. Um abração, não deixe de se inscrever no grupo pra gente se ver por lá e você postar seus estudos lá. E até o próximo vídeo. Fui!